Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Salmos 1, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais um tempo de lições de aprendizado no livro de Deus. A gente continua dentro daquela confissão básica de nossa fé, confissão feita pelo apóstolo Pedro a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele, Pedro, por sua vez, respondeu. Aliás, teve a resposta de Jesus. Não diria resposta, mas a confirmação, a aprovação de sua resposta. Pois ele respondeu aquilo que Jesus esperava saber deles, em primeiro plano da multidão, do povo, e em segundo plano deles. E ele respondendo satisfatoriamente, logo recebeu de Jesus estas palavras: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem o revelou, mas meu Pai que está no céu. E ele continuou: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, aqui são múltiplas as lições nesta aprovação do Mestre. É a primeira vez que aparece nas Escrituras o termo igreja. Conforme já temos aprendido, o termo igreja nas Escrituras nunca se refere a uma denominação, a um grupo doutrinário, mas se refere a os chamados para fora. Igreja vem do termo grego eklésia, que quer dizer os chamados para fora, mas chamados para fora de quê? Chamados para fora do mundo, chamados para fora do burburim das trevas, para uma vida de testemunho. Lembre-se que aqui foi apenas o anúncio da edificação da igreja, a igreja propriamente dita
ela foi fundada no dia de Pentecostes. E continuemos ainda lembrando aquele fato ocorrido lá um dia após o batismo de Jesus, que foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Aliás, ele foi levado por André, seu irmão. André, que estava empolgado depois de ter passado um dia na casa de Jesus, ouvindo muitos e muitos ensinamentos dele, descobriu que Jesus não era apenas Jesus, mas Jesus era o Cristo anunciado há muito pelos profetas, anunciados nos Salmos, e agora ele sai correndo e lembrou do seu irmão. Primeiro ele foi ao encontro de Pedro. E qual não foi a surpresa de André? Porque Jesus disse: tu és Pedro, fixando bem os olhos nele, tu és Simão, filho de Jonas, tu és Cefas, filho de Jonas, mas serás chamado Cefas. Pelo contrário, tu és Simão, filho de Jonas, mas serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Começava-se ali as características do homem que faria mais tarde a grande confissão e receberia de Jesus as suas credenciais, isto é, a sua aprovação. É bom saber de antemão que isto não quer dizer, pelo fato de Pedro ter sido aquele que respondeu à pergunta de Jesus, ter sido aquele que foi aprovado, ter sido aquele que se chamou bem-aventurado, ou seja, feliz por ter recebido aquele tipo de revelação, não quer dizer que ele era melhor ou maior do que os outros, como mais tarde pensou-se no cenário da igreja. Igreja, não a igreja de Cristo, mas a igreja organização, não a igreja organismo, mas a igreja secular. Achou que pelo fato de Pedro ter dado esta resposta tão convincente, ter recebido uma aprovação tão grande de Jesus, ele estava acima dos outros, pelo fato de ele ter considerado pedra, por ele ter tido seu nome que significava pedra ou pedrinhas. Acharam mais tarde que ele era superior aos demais, pelo fato de Jesus ter dito:
tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra que não era a pessoa de Jesus, pedra, mas que eram as palavras que Pedro tinha dito. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era sobre estas palavras que Jesus estava dizendo para ele. É sobre estas palavras que eu vou edificar a minha igreja, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. No vídeo seguinte, veremos ainda mais o que quer dizer chave do Hades, o que quer dizer o que ligardes na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Veremos no vídeo seguinte. Fiquem na graça e na paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.